tema muito oportuno para a gente falar também à noite, que é céus abertos e céus fechados. E a conclusão que nós temos quando o céu se fecha, porque nós desobedecemos, não é isso? Quando os céus se fecham, entendemos que eles se tornam de bronze, é porque em algum momento nós estamos quebrando os princípios do Senhor. Mas quando os céus estão abertos, os céus se abrem, é porque nós estamos o quê? Obedecendo a voz do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para a igreja nesse momento. Qual tem sido o seu estilo de vida? Os céus estão abertos para você, ou os céus se fecharam? Os céus estão como céus de bronze, mas hoje, pela luz da palavra, eu creio, se eles estão de bronze, Deus há de tocar no seu coração, para que você possa sair daqui nessa noite, já entendendo que os céus que estavam de bronze, diante do Senhor, diante da sua postura, já é céus abertos para a glória de Deus. Eu quero estar destacando aqui, amados irmãos, o texto que foi tema, texto base, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 23. Encontraram? Ok. Inclusive quem faz parte, frequenta o GC, essa semana nós vamos continuar falando um pouco mais a respeito desse tema. Assim diz a palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo 23. O céu sobre a cabeça de vocês será de bronze, e a terra debaixo de vocês será de ferro. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva ao entendimento, à revelação da Tua palavra nessa noite. Há pessoas aqui que vieram, que precisam ver essa palavra, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar a respeito de um primeiro tópico que nós estivemos ministrando pela manhã. Os céus se tornam de bronze na nossa vida, pela desobediência. A desobediência, amados irmãos, ela traz consequências para as nossas vidas. Quando eu e você conhecemos o que é certo, o que é errado, aquilo que é padrão de Deus para o seu povo. Os céus se tornam de bronze quando nós não obedecemos o que o Senhor diz para mim, diz para o seu povo. Então, o primeiro ponto, os céus se tornam de bronze, os céus se fecham quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. Quando eu digo isso, preste bem atenção,
é em toda a área da nossa vida. E esse texto é um texto direcionado para quem? Para a nação de Israel. Eu quero chamar a sua atenção no versículo 23. O céu sobre a cabeça de vocês será o quê? De bronze. Não vai passar. O que você vier a fazer não vai subir aos céus. E para nós, irmãos, a gente gera uma convicção que tudo que nós estamos fazendo, Deus está recebendo. Deus não está se importando com aquilo que eu tenho feito. Deus se importa muito com o meu comportamento, com o meu testemunho. Deus se importa demais, irmãos. Por que eu estou falando isso nesse primeiro tópico? Porque quando realmente eu reconheço que um dia eu entreguei a minha vida a Cristo, que agora a minha vida já não é mais minha, mas do Senhor. A partir de agora eu tenho um padrão para seguir, amém? Nós temos um padrão, e é um padrão de excelência, é o padrão do céu, é o padrão divino. E a partir daquele momento, quando nós começamos a entender que o padrão que o Senhor tem para cada um de nós é o melhor, e nós precisamos entender isso. Mas quando em algum momento, diante das nossas decisões, nós erramos o alvo, nós não damos ouvidos ao padrão de Deus, nós não obedecemos, os céus se fecham e eles se tornam céu de bronze. Por causa do quê? A desobediência. A desobediência, na verdade, ela traz uma consequência muito grande. Deus está mandando o seu povo: vai para cá, é desse jeito que vocês vão ganhar, é dessa forma que vocês vão vencer. Deus já deu a estratégia, Deus já deu a direção. O que está faltando para que eu possa ser bem sucedido? Obedecer. Só que em algum momento da nossa história, as coisas não estão fluindo da forma que você imaginava, as coisas não estão acontecendo da maneira que você pensava. Faça uma retrospectiva, que o Espírito Santo começa nessa noite te apontar em algum momento, em alguma área que você tem falhado, você tem errado, e os céus se tornaram de bronze. As coisas não estão fluindo, as coisas não estão caminhando, é porque em algum momento você está desobediente à voz de Deus. E o cenário, irmãos, quando o céu se fecha, é um cenário que dá medo em algum momento. Você fica tenso, porque quando o cenário fecha, quando as portas se fecham, quando os céus se fecham, quando você olha para o céu, quando está vindo uma tempestade ou uma chuva, você fala: ih, o céu está fechado. Escurece. Traga isso agora para a sua vida espiritual. O que você faz não está fluindo, aquilo que você começa a empreender não vai, por falta, sabe de quê? De obediência. Então os céus se fecham pela desobediência. Não é porque Deus está... Não, irmãos, você é consequência. Princípios Deus jamais vai mudar. Os céus fecharam na nossa família, as coisas não estão caminhando da forma que nós imaginávamos, não está fluindo. Vamos fazer uma retrospectiva. Como é que nós estamos nos comportando como família cristã? Com quem nós temos andado? Será com quem nós temos andado que está nos edificando? Isso nós temos que ter isso muito claro na nossa vida. A desobediência, irmãos,
nos tira do propósito. A desobediência, preste bem atenção, ela vai gerar consequências na nossa vida, e muitas dessas vão deixar marcas profundas na nossa vida. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: qual é o estilo de vida que você quer? Qual é o estilo de vida que você quer daqueles que estão andando e os céus estão fechados, está de bronze? Ou você quer o que você fizer, o que você for realizar, possa prosperar, que é os céus abertos? E eu creio que você deseja o quê? Céus o quê? Céu fechado? Eu acho que vocês querem céu fechado ou céu aberto? Vocês têm convicção disso? Então preste bem atenção. A desobediência fecha os céus, mas a obediência abre os céus. Abre os céus. Primeiro passo, e nós precisamos falar. O primeiro é a desobediência. O segundo, a incredulidade. Interessante, irmãos, que a incredulidade, ela está ligada à falta de fé. A incredulidade. E nós, como povo de Deus, preste bem atenção, nós somos o povo que anda pela fé, e a sua fé, ela vai ser provada todos os dias. Todos os dias. A nossa fé, ela não está firmada em coisas da terra, em governos daqui da terra. A nossa fé, ela é cristocêntrica. A nossa fé é no Cristo ressurreto. A nossa fé é no Cristo que se manifestou como Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui nessa noite. Ele tem o poder de abrir as portas, mas também de fechar as portas. A incredulidade. A pior coisa para mim como cristão é um cristão que se diz que cristão pessimista. É pior do que o ímpio, porque o ímpio já faz parte dele mesmo. Será que isso é verdade? Mas para nós, como povo de Deus, nós não podemos deixar que o pessimismo ele toma conta das nossas atitudes, do nosso comportamento. Nós lemos um texto hoje no Evangelho de Mateus, que aonde Jesus operou menos milagre foi na sua cidade, porque eles não honraram, não valorizaram Jesus, e por eles não honrarem, não valorizarem, a Bíblia nos afirma que Jesus não fez tantos milagres, não pôde realizar tantos milagres como em outras cidades. Céus se fecham quando a incredulidade ela começa a se tornar normal no nosso meio. Não, irmãos, nós somos, e aí eu gostaria de desafiar cada um de vocês, se nós temos aqui nessa noite pessoas que vieram aqui pela primeira vez, se você veio aqui, está ouvindo essa verdade é libertadora. Pessimismo, ele impede da igreja, de você, da sua família, de viver o extraordinário, porque as bênçãos do Senhor, Ele já enviou. Agora falta para mim, para você, atitudes, para nós nos apropriarmos dela, para que você possa viver o seu milagre. Você não pode compactuar ou ter atitudes pessimistas, porque sempre vai vir, irmãos, situações para te parar, para te deter, para dizer que você não é capaz, para dizer, quem é vocês? Não, irmãos, desde que o mundo sempre vai ter pessoas que vão querer blindar você, impedindo você viver o extraordinário de Deus.
Não viva com pessoas pessimistas. Ore por ela, mas não aceite palavras pessimistas. Quantas palavras pessimistas eu ouvi até esse momento, para que a gente pudesse estar desfrutando disso aqui, que dá muito trabalho, que cansa, e que não sei o que. Irmãos, se nós servimos um Deus que é dono do ouro, da prata, Deus vai nos honrar. Se nós servimos um Deus que diz na sua palavra, que Ele vela pela sua palavra e cuida dos seus filhos, Ele já está cuidando. Se Deus diz para mim e para você: eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, irmãos, nós estamos perdendo tempo? Não. Nós estamos diante de um Deus que é poderoso, e diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder de Deus que opera onde? Em nós. Opera na nossa vida. Os céus ficam fechados, irmãos, pela incredulidade, pelos desafios que muitas das vezes o Senhor coloca para mim, e Ele diz: eu já te dei a estratégia, eu estou contigo, vamos, filho, vamos que eu estou contigo. Mas será? Irmãos, Deus não vai nos colocar em situações para que saiamos envergonhados. A palavra do Senhor diz que Ele está conosco em todo o tempo. Ele está com você nessa noite. Interessante, irmãos, que a gente vai aprendendo à luz da Bíblia que desde que nós começamos a ver na formação, no Gênesis, Adão e Eva, teve um momento que os céus se fecharam para Adão. Vocês sabem quando? Quando eles pecaram. Eles foram expulsos do paraíso. Os céus se fecharam para eles. Por causa do quê? Da desobediência. A incredulidade, ela fecha os céus. A incredulidade nos afasta de vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? O milagre, ele não se explica. Você vive o seu milagre. Você não tem como explicar, mas você vive. Tem situações, irmãos, que não tem como humanamente ter explicação, mas tem como você viver os milagres do Senhor. Foi Deus que abriu essa porta, foi Deus que me curou, foi Deus que restaurou, foi Deus que transformou, foi Deus que libertou. Como é que pode? Estava caído, estava nas margens da sociedade, Deus restaurou. É milagre de Deus, eu não sei como, mas Deus operou, Ele aceitou, Ele se posicionou, porque isso tudo vai acontecer diante da sua decisão e posição. Não adianta você ouvir 10 mil sermões, 10 mil pregações no YouTube e você não tomar posição, irmãos. Eu tenho às vezes ouvido algumas situações, o céu se fecha, preste bem atenção, por causa de ciúmes. Crente ter ciúme, isso é algo terrível. Ciúme disso, ciúme daquilo, um tal de nome toque daqui, um toque de lá. Nós estamos aonde, irmãos?
Será que nós temos a certeza que nós estamos indo para o céu? Eu fico às vezes vendo algumas questões, irmãos, que eu fico imaginando como é que Deus está agora olhando essa situação. Eu, como humano falho, perfeito, já fico assombrado. É uma ciumeira, é uma situaçãozinha aqui, e quer que a bênção seja derramada, quer que Deus, não vai fazer nunca presente enquanto você não se converter, quando você não vivenciar os frutos do Espírito Santo, porque o ciúme não é fruto do Espírito, mas sim fruto da carne, e a carne tem que morrer. Os céus estão fechados, não consegue romper, não consegue fluir. Eu estou trazendo essa mensagem para você nessa noite, para a igreja, porque eu fui na verdade confrontado, porque eu quero fazer e ver as coisas acontecendo, vendo realizar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Então eu não quero perder tempo, irmãos, mas para que tudo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, mas também nas suas mãos, para que elas possam fluir, nós não temos que ter atitudes que possam fechar os céus. Desobediência, incredulidade, e também maldição. Estávamos compartilhando hoje na escola dominical, e quando um líder ele desobedece, ele traz uma consequência de maldição para a sua nação. Olha como isso é algo muito sério. Quando uma liderança, você é líder na sua casa, você é pai, lá no seu trabalho, em algum lugar você está liderando, e quando há uma desobediência da sua parte, da minha parte, todos que estão envolvidos, seja a sua família, ou aqueles ou aquelas que você tem responsabilidade, também vão sofrer com aquela situação. Isso é claro. Traz um peso. Traz um peso. Grande é a responsabilidade que nós temos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, preste bem atenção. E aí eu gostaria de... É um texto, segundo Crônicas 7,14, é um texto bem conhecido. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei o que? Dos céus, e sararei o que? A sua terra. Uma das coisas que tem me chamado muita atenção é esse momento que o Brasil está enfrentando. Tantas queimadas, tantas coisas acontecendo, céus cinzentos. Você sai, quem pega estradas pelo Brasil afora sabe muito bem do que eu estou falando. Qual é o cenário? Céus abertos ou céu fechado? Fechado. Você olha, você não vê nenhum céu, só vê cinza, nevoeiro cinza, aquela coisa terrível. Deus está chamando a nação brasileira para um arrependimento. Deus está chamando a igreja metodista de Teófilo Otoni para um arrependimento. Deus está chamando a igreja metodista no Brasil, o povo dele, para um arrependimento, porque o povo que não se arrepender dos seus maus caminhos, querido, os céus vão se tornar sempre de bronze. Não vai, não flui. Estou trabalhando com vocês esse primeiro tópico, os céus fechados.
Mas todos nós queremos que os céus sejam o quê? Abertos. Abertos. Nós queremos ver o GC, Renata, fluindo. Os meus líderes do GC tendo uma direção de Deus. Os meus líderes do GC buscando andar em comunhão com o seu pastor. Os meus líderes do GC amando Jesus. Ok? Eu me alegro, irmãos. Então nós queremos céus abertos, aleluia. Mas também, para que aconteça céus abertos, tem princípios. Estarmos debaixo da obediência, estarmos debaixo de uma palavra profética, direcionada de Deus. E tem uma das coisas que eu amo, é estar testemunhando Jesus. O céu se abre quando você é testemunha viva de Jesus, irmãos, porque nós não somos aqueles que andam pelas circunstâncias, nós somos aqueles que andam pelos olhos da fé. Nós não podemos ser aqueles, irmãos, que nós temos variação. Se as coisas estão muito boas, eu estou bem. Se as coisas não estão muito boas, eu estou ruim, estou azedo. Irmãos, que evangelho está chegando para você? Que evangelho é esse? Que não pode falar, não. Se falar, vai ficar enciumado. Se falar, pastor, não fala não, porque ele é brabo. Então tem que se converter, tem que ter a experiência do novo nascimento. Quantos estão entendendo? Pode dizer um amém? Amém. Não vai fluir, irmão, não adianta. E nós precisamos pregar o evangelho, porque se eu prego o evangelho, os céus se abrem. Tudo que você vai fazer vai prosperar. Salmo 119, versículo 18. Vamos lá. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Senhor, desvenda o que tem atrapalhado e que tem me deixado com céus, ou o meu comportamento tem fechado os céus. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite, tudo aquilo que o pastor está falando possa se tornar agora em realidade na minha vida. Desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar essas maravilhas da tua palavra, porque a tua palavra, ela transforma, a tua palavra, ela me liberta, a tua palavra me manda eu voltar a ter uma postura, a ter uma transformação. O céu se abre. A palavra do Senhor diz, irmãos, quando Jesus foi batizado, quando nós lemos esse texto, que está lá em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 16, diz que quando o Senhor Jesus foi batizado, naquele momento os céus se abriram e ele ouviu do Espírito Santo uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, que eu tenho o quê? Prazer. Prazer. Os céus se abriram e ele ouviu essa voz. Eu quero te fazer uma pergunta: será que essa voz, ela se cessou? Quer dizer, parou? Não. Eu quero ouvir: esse aí é meu filho amado, esse aqui é minha filha amada, eu tenho prazer. O que ele faz, eu me alegro. A sua atitude me honra.
o seu comportamento exalta o meu nome. Meu irmão, é online, usando aí uma linguagem mais atualizada. O que é online? Tem ligação direta, não tem interferência, a comunicação é rápida. Querido, é céus abertos, é céus abertos. Então, o que nós precisamos fazer, pastor? É mudança, é postura, é atitude que nós precisamos ter, irmãos. Diante dos desafios do dia a dia, você vai sair daqui, você vai encontrar desafio quando chegar em casa. Amanhã, mas você entenda algo poderoso, que esses desafios, quando você está com os céus abertos na sua vida, é apenas um trampolim para que você chegue à sua vitória, à sua conquista. E aí eu trago um testemunho meu, o que eu estou vivenciando nessa noite. A glória é para Deus, por tudo aquilo que eu já experimentei nesses 9 anos que eu vou fazer. A glória é para Deus. Os céus estão abertos nesse lugar. De repente o que eu estou falando para alguns não estão entendendo, mas ore ao Senhor. São batalhas que muitas das vezes você vai passar, irmãos, são lutas, são desafios, são tensões, mas não se desespere. Se os céus estão abertos sobre a sua vida, chegará um tempo onde você será honrado, para que o nome do Senhor também seja glorificado. Onde estão esses nessa noite? Você pode aplaudir o nome do Senhor, você pode exaltar o nome dEle. É para Ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Que eu quero ver de uma forma muito clara, sabe, minha irmã? Cadê a irmã Indalice? Está lá atrás, não é? E ela sabe o que eu vou dizer. Uma forma muito palpável. Quando os céus estão abertos, minha irmã Indalice, você vai começar a tocar, não mais nas promessas, como antes, nem mais nos sonhos. Agora você já começa a tocar na realidade. É uma realidade aqui. Eu recebi essa cura, eu estava orando, agora já não é mais um sonho, é uma realidade. Eu recebi aqui, olha, essa bênção que eu vinha orando pela vida e conversão da minha família, ela já não é mais promessa, mas agora é uma realidade. Eu tenho orado, eu tenho colocado diante do Senhor esse sonho, mas agora já não é mais sonho, é promessa, é porque os céus estão abertos. É deixar, querido, apenas o campo da especulação. E muitas das vezes você só vive pelo campo da especulação. Que coisa boa, meu irmão recebeu a bênção e nunca acontece na sua família. Meu irmão recebeu e nunca acontece. Pare com isso, também vai acontecer na sua vida. A diferença é que os céus na vida dele está aberto, e na sua vida você ainda está andando com os céus fechados. Mas não foi isso que Deus planejou para você. Não foi isso que Deus deseja para você. Não é isso que Deus deseja para você. Nós precisamos entrar numa atmosfera, numa dimensão muito maior do que até agora nós estávamos, Senhor. Deus quer nos levar essa igreja para um nível que jamais você experimentou, querido, porque Deus tem muito mais. Agora vai ser a resposta que eu vou dar, você vai dar. Isso é claro para mim. Aqui tem profissionais liberais, aqui tem pessoas capacitadas, empresários, homens de Deus, mulheres de Deus, que não é apenas para ficar aqui aos domingos, não, meu irmão. Você tem muito mais para dar a essa obra, muito mais. Será que você se contenta apenas com esse domingo, que é muito pouco? Claro que não, claro que não. Nós não podemos nos acostumar, querido, com a presença de Jesus. Porque quando nós acostumamos, nós achamos tudo normal, a presença. Não, irmãos,
Nós precisamos entender que Deus faz coisas novas a cada domingo, Deus faz cada coisa nova a cada segunda-feira, terça-feira. Nós precisamos estar, querido, conectado de fato com os céus para entender. Então Deus tem aqui homens de negócio, mulheres de Deus, ou mulheres de negócio, mulheres empreendedoras. Mas vai ficar tudo parado? Não, está na hora de levantar e apresentar ao Senhor. Está onde estão esses homens? Aonde estão essas mulheres que querem ser ousadas? Quando os céus estão abertos, é lá na mercearia, é lá naquela sua empresa, o nome do Senhor está sendo exaltado. Onde são esses? É lá, querido. A visão da igreja metodista nessa cidade começa a mudar. A visão dessa igreja diante dessa sociedade começa a mudar. Sabe por quê? Porque você tem um comportamento diferente. Nós somos homens e mulheres que entendemos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque os céus estão abertos. Isso tem que estar claro, irmãos. E eu falo mesmo. Eu falo porque eu tenho experiências. Sexta-feira nós estávamos aqui evangelizando. Não é só para um grupo não, irmãos. Às vezes você quer ir para a África. Eu quero ir lá para não sei onde. Irmãos, começa aqui, ó. Se você não está vindo nem aqui, você quer ir lá para a África, quer ir lá para a China, quer ir lá... Não vai, irmãos. Que experiência linda eu tive. Eu falo, uau, vale a pena. Irmãos, às vezes vocês que fazem, não têm a dimensão do que essa igreja está tocando nessa cidade. Eu falo isso para a glória de Deus. As irmãs que estavam aqui sabem do que eu estou falando. Eu fui orar por um homem, um jovem, né? E quando eu comecei a orar, irmãos, aquele moço começou a chorar. Falei, Senhor, e ele foi abrindo seu coração. Pastor, está acontecendo isso, a minha família está assim, pastor, eu desobedeci, teve um momento que eu saí da presença do Senhor, mas eu quero agora voltar para... Eu comecei a orar e interceder pela vida daquele homem, irmãos, e falar, Deus, muda a história desse moço, muda a mente daquele moço, porque a gente não sabe, de repente a pessoa está num nível tão grande de estresse, e começa a vir tanta coisa ruim na cabeça dele ou dela. A igreja metodista falou, está nessa cidade para tocar e mudar vidas, querido, em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito. Isso aqui foi chamado para isso. Se nós não tivermos obedecendo esse ID, irmãos, nós estamos andando em círculos. Nós estamos completando 60 anos esse ano. E eu creio que nesse ano, nós vamos ter uma grande colheita até novembro. Tem família que vai ser recebida aqui como membro. Tem pessoas que vão ser batizadas. Nós teremos uma grande celebração para a glória de Deus. A nossa igreja, a partir de semana que vem, nós vamos começar com um projeto de jiu-jitsu. Cadê o Edson? Amém, Edson? Deus colocou na vida desse nosso irmão esse desejo de nós abrirmos a igreja para receber meninos e meninas, para a gente começar a trabalhar a questão de esporte evangelístico aqui nessa cidade. A obra precisa ser realizada, irmãos. Eu não quero perder o time de Deus não, irmãos. Você quer perder o time de Deus? De repente você na sua área profissional, o que você pode servir? O que você pode dar? Um curso aqui na igreja? Pastor, vamos dar um curso igual a Sandra, de cabelo, conversar. Não, vamos fazer. E tem outras coisas. Os céus estão abertos quando estamos atentos à voz do Espírito Santo, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando nessa noite. Não retenha o que o Espírito está dizendo para você. Se os céus até esse momento estavam fechados, mas a partir de agora, ao sair daqui, através dessa mensagem, Deus, que os céus se prostram e se tornem céus abertos em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse momento.